Olá, querido irmão, olá, querida irmã, paz e bem. Como é bom poder novamente nos encontrarmos através deste canal pelo programa Jubileu em Ação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que já está nos acompanhando durante toda esta caminhada, neste breve tempo que nós estamos apresentando esse programa, mas também a você que começa hoje a estar conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e sinta-se muito acolhido, muito acolhida, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Pois bem, nós temos como proposta nesse programa estar trazendo o informativo diocesano, a Diocese de Moarama. Eu, Paulo Ângelo, aqui da cidade de Cianorte, paróquia Nossa Senhora de Fátima, também coordenador do Centro de Estudos Teológicos São Paulo VI, estou procurando, a pedido do nosso pároco, Padre Sérgio, fazer com que você sinta-se motivado, motivada a ler o informativo e rezar com ele em família. Estamos então agora no mês de maio e no mês de maio nós temos este material que nos foi proposto. Este que vem trazer, além de uma sequência de artigos e matérias, também os encontros de iniciação à vida cristã para adultos, pois nós estamos em preparação ao Jubileu de Ouro. É preciso deixar isso bem claro e frisar muito. Nossa diocese tem toda uma história e em 2023 ela vai completar seus 50 anos de existência. Vai ser um momento de júbilo, por isso jubileu. Júbilo, alegria extrema, demonstração de graça, de alegria. Então você é convidado a estar conosco e fazer esta caminhada. Nós sabemos que quando esperamos algo especial, nós temos que nos preparar. Por isso os encontros, por isso a proposta de retiros em família, por isso a proposta de estarmos nos reunindo e rezando. Pois bem, hoje quero apresentar a você então o título, o tema do nosso quarto encontro, que deve acontecer entre o dia 4 de maio e o dia 10. Perceba e veja na sua tela, tá? Esta imagem a qual nós temos, o sacerdote nos apresentando o pão eucarístico. A missa parte por parte 2. Olhe essa imagem, contemple e se nós ainda não podemos participar da Santa Missa, veja só o quanto é precioso este momento. Jesus é erguido diante da Assembleia. Pois bem, lembrando que a missa parte por parte 1, nós tratamos especificamente da liturgia da palavra, dos ritos iniciais, a mesa da palavra. E hoje, o que será que nós teremos? Pois bem, olhando aqui para mim, meu querido, eu convido você a, antes de mais nada, traçar sobre si e também sobre a sua família que esteja reunida nesse momento o sinal da salvação. Para iniciarmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste mês, na contracapa, o informativo diocesano nos traz uma proposta da oração ao Divino Espírito Santo. Se você tem um informativo, gostaria que você pegasse e rezasse conosco. Se por acaso você ainda não tem um informativo, não buscou na Secretaria Paroquial, acompanha pela tela e reze comigo. Divino Espírito Santo, Deus que sois luz e que tendes o poder de aquecer e mover a Igreja, pedimos por toda a Diocese de Moarama, que vos tem como padroeiro, por ocasião de nossa festa jubilar. Dai-nos sabedoria, fortaleza e discernimento neste momento, em que estamos iniciando nossas celebrações comemorativas em todas as atividades que temos pela frente. Iluminai-nos para que possamos fazer deste momento de celebração um renovo em nossas vidas e na vida de nossas paróquias e de toda a nossa diocese. Aquece o nosso coração para que assim possamos aquecer os corações daqueles que caminham ao nosso lado em vossa Igreja. Não nos deixe desanimar.
tampouco celebrarmos de qualquer modo este momento tão importante de nossa história de fé. Divino Espírito Santo, nosso querido padroeiro, a vós rogamos hoje e sempre. Amém. Muito bem, então, com esta oração, eu quero convidá-lo agora, juntos aqui, que você possa, como seria bom se eu pudesse ver a você também, mas a tecnologia ainda não nos permite dessa maneira. Hoje, neste encontro, queremos dar seguimento àquilo que nós fomos motivados semana passada, onde nós falávamos da missa, com o rito inicial e liturgia da palavra. Agora, nós somos, pelo informativo diocesano, como está na tela novamente, a mesma imagem a qual eu trouxe semana passada. Nós deveríamos ter acesso a tudo isso, o altar, a cadeira, o ambão, enfim, nós não o temos. Então eu recomendo a você utilizar da tecnologia e procurar, buscar estas imagens na internet. Para quê? Para que juntos possamos entender a dimensão dessas duas mesas. Semana passada ficamos no ambão da palavra, com tudo aquilo que circunda. É lógico que nós não conseguimos passar nesse vídeo todas as informações, porque são muitos detalhes. Aqui nós queremos apenas motivá-lo a ir até o informativo e saber sobre o ambão da palavra, sobre a liturgia da palavra, sobre os ritos iniciais, como nós fizemos. E hoje, esta mesa, que é a mesa do altar, a mesa a qual o sacrifício eucarístico nas espécies do vinho e do pão acontecem. Quero convidar, e olha aqui meu irmão, quero convidar você, se você tiver a sua Bíblia, a você agora pegá-la em mãos. Abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 20 e depois 26 a 29. Mas se você não tem a Bíblia aí, tranquilo, acompanhe conosco pela tela. A palavra diz assim: no primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Querido irmão, querida irmã, você possa agora ter, por esta palavra, a prática que nós já aprendemos lá atrás, da Léxio Divina. O que é que esse texto fala? Primeira pergunta, ele está falando do quê? Não é de uma ceia? Uma ceia pascal? Ou seja, é a Páscoa dos judeus, a qual Jesus quer passar com os seus discípulos. Ele está retratando. Mas Jesus vem dar um novo sentido à Páscoa dos judeus. Porque ele transfere para a Páscoa ritual dos judeus, que era representativa, agora um sentido existencial. Agora a Páscoa dos judeus, em Jesus, se torna a Páscoa cristã, porque ele é o Cristo. Ele agora nos salva e ele revela
neste ato, neste momento, para os seus discípulos, que está santificando essa Páscoa, com a sua pessoa, onde o cordeiro que eles partilhavam já não é mais um cordeiro animal, como da tradição judaica, mas agora é a sua própria carne e seu próprio sangue. Por isso que nós saímos da mesa da palavra, na missa parte por parte, nós saímos da mesa da palavra e vamos agora para a mesa eucarística, do alimento, para se comer. Nós nos alimentamos da palavra e agora alimentaremos a nossa alma por meio das espécies. E Jesus elegeu. Nesta leitura nós já vemos, já conseguimos ver que ele elege o pão e o vinho como as espécies que não seriam transformadas, mas sim transubstanciadas. O termo é esse, transubstanciação. Deixa de ser pão e se torna carne, deixa de ser vinho e se torna sangue. É mistério. Não dá para compreender com a inteligência humana. Por isso ele fala no final dessa leitura. Vocês não vão beber mais do fruto da vinha. Não. A partir do momento que eu santifiquei, que em meu nome é realizado este mistério, torna-se o meu sangue. Então, convido você agora a entender, a partir daqui, que não dá para separar, porque essas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística, elas são intimamente unidas e formam um só ato. O Verbo divino se encarnou. Não foi assim? Ou seja, verbo, palavra, carne se encarnou. É uma coisa só, é um ato só, não dá para separar. Mas para a gente entender e estudar, didaticamente tentamos separar. Mas entenda isso, não se separa a parte de missa. Missa, é sacrifício. Olha aí na tua tela qual é a proposta então deste encontro. Você é convidado a conhecer na liturgia eucarística o que significa a preparação das oferendas, o que significa a procissão com os dons, o pão e o vinho, a apresentação dos dons ou das oferendas, a purificação das mãos do sacerdote e a oração da coleta. Com esta tela, dá uma olhadinha. Dentro da preparação das oferendas, nós temos toda esta dimensão. Sabe aquela procissão que entra? Pois bem, mais ou menos assim, essa que você está vendo agora, a procissão dos dons, faz com que a Assembleia participe e se reconheça como corpo de Cristo. Lembrando que é nesse momento que os dons são ofertados no altar, mas que também a Assembleia pode ofertar para os irmãos, porque é nessa hora que se faz o quê? Que nós podemos doar dinheiro, donativo, que devem ser oferecidos aos pobres e à igreja. Entende? A procissão não é somente a entrada, mas é a manifestação de dizer, nós fazemos parte. O pão e o vinho, este que na última ceia Jesus usou. Não é um pão qualquer, é um pão sem fermento, pão ázimo. Ele é feito da flor da farinha. Detalhe, você já percebeu que o sacerdote junta ao vinho umas gotas de água? As gotas de água representam o povo e o vinho, o Cristo. Assim, ao misturar a água e o vinho, se mistura a nossa humanidade à divindade de Cristo. Por isso, tem uma oração própria. O informativo traz ela. Diz assim, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Isso tudo está dentro do sacrifício, do rito, deste caminho que é apresentado para nós. Veja essa imagem, a apresentação dos dons ou das oferendas.
Quando o sacerdote apresenta, é uma oração de bênção feita pelo sacerdote. Ele vai dizer, quando ele levanta o pão, ele vai dizer: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. E a mesma coisa ele faz com o vinho. Tal oração mostra que esses frutos da terra e da fadiga humana do trabalho se orientam na Eucaristia a um destino salvífico. E interessante, porque o sacerdote, dentro deste momento ainda da preparação das oferendas, ele lava as mãos, purifica as mãos. Estas mãos que você está vendo aí, erguendo o cálice e o cibório. Essa purificação se chama também ablução. Ablução, que é tornar puro. Por quê? As coisas santas e preciosas também, para se participar desse ato festivo, é preciso estar limpo e purificado. Olhando aqui, meu irmão, minha irmã, você conseguiu visualizar e lembrar desses momentos? Olha, o informativo traz muito mais informação. E não é possível aqui, em um pouco tempo, eu trazer a você tudo o que significa. O meu objetivo aqui não é esse. Eu quero motivá-lo a buscar na fonte. Por isso, olha aqui, o informativo diocesano traz tudo muito bem explicado, parte por parte. É preciso sentar e ler, sentar e conversar com a família. Quer uma experiência legal? Participa da missa via as mídias sociais e elas ficam salvas. No Facebook você pode assistir 2, 3 vezes a mesma missa. No YouTube também. Você seleciona uma missa dessa e vai com o informativo assistindo e lendo parte por parte. Você vai ver como que você vai crescer na fé e na sabedoria. Olha o que o informativo traz ainda para nós, na sua tela. A oração sobre as oferendas. O informativo vai falar sobre a oração que é feita sobre as oferendas. Nessa oração, a igreja implora para que o Senhor, recebendo ali a oferta apresentada, aceite também os nossos pedidos. É importante nós entendermos que esse convite à oração, quando nós respondemos, nós não podemos responder, receba, ó Senhor. Não, receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. Nós muitas vezes falamos errado. Então, a oração eucarística que vem depois das oferendas, da oração sobre as oferendas, ela é formada por um diálogo inicial, por um prefácio, pelo canto ou pela oração do santo, uma primeira epíclese, que você é a invocação do poder de Deus sobre aquela substância, sobre aquela apresentação, aquela oferta. Nós temos também depois a narração da instituição, é quando ele vai dizer, lembra que Jesus mesmo disse, né? Tomai, comei. Nós temos a aclamação do povo, nós temos uma anamnese, um ofertório, uma segunda epíclese, um momento das intercessões, a doxologia final e o amém conclusivo. Meu querido, seria muita inocência minha tentar lhe descrever todos esses passos. Eu estou apresentando e dizendo que no informativo cada um deles está explicadíssimo, de uma maneira clara e objetiva. Dentro deste texto, você que está caminhando na missa, passou pelo rito inicial, pela liturgia da palavra, entrou na liturgia eucarística, na apresentação das oferendas, dos dons, com tudo aquilo que vem, a oração sobre as oferendas, a oração eucarística, você vai perceber que você vai chegar também a esse momento. Olha aí,
o rito da comunhão, onde é rezado o Pai Nosso, onde existe o rito e a saudação da paz, onde tem a fração do pão, a oração do cordeiro, o rito da comunhão e interessante, e belo, e perfeito, o silêncio após a comunhão. Meu querido, minha querida, olha, eu não sei como é a tua paróquia, como se celebra, porque a igreja, o mesmo sacrifício que é ofertado hoje aqui em Cianorte estará sendo no mundo inteiro ofertado. As mesmas leituras que são proferidas aqui serão no mundo inteiro proferidas. Você compreende o tamanho disso? E o mesmo silêncio que nós somos chamados a fazer depois da comunhão aqui, no mundo inteiro é chamado a fazer também. Porque é um momento de perfeita comunhão com o Senhor. Depois da comunhão, e a comunhão não se faz somente pela Eucaristia, mas a comunhão com os irmãos, porque após comungarmos, após recebermos a Eucaristia, comermos o pão, bebermos o sangue, nós somos chamados a cantar, porque a comunhão não é somente a ingestão do corpo e do sangue. A comunhão é, depois de ter comido o corpo e o sangue, me colocar com toda a assembleia cantando, até que o último dos irmãos comungue. Depois disso, se instala um silêncio, sem dedilhado, sem nenhum som, silêncio sagrado. É momento de comunhão profunda com Deus. Isso faz parte da missa. Assim como, olha só, na sua tela, os ritos finais e envio à missão. A missa não termina com a bênção e nem com a despedida. A missa encerra-se um rito, com a despedida e o envio, que geralmente o diácono faz após a bênção dada pelo sacerdote. Mas que a missa começa a partir dali, em termos de missão. Missão enquanto cristãos. Meu querido, minha querida, o assunto é demasiadamente grande e hoje, tanto eu como você, somos desafiados a buscar esse instrumento e nos debruçarmos nele para juntos aprendermos mais. Espero ter contribuído, espero ter colocado em você um gostinho de quero mais. Poxa, o que tem escrito nesse informativo? O que está nesse encontro? Esse é o nosso objetivo, provocar você a buscar o conhecimento e juntos podemos crescer. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua atenção e espero que na próxima semana nós possamos trazer a você aqui um novo tema que o informativo nos apresenta e fazer com que você sinta-se motivado a buscar cada vez mais. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima.